Antes de entrarmos em oração, aquiete o seu coração por um instante. Respire fundo e permita que a palavra de Deus encontre espaço dentro de você. Hoje não começamos apenas com palavras, mas com uma verdade eterna que sustenta almas cansadas. O Salmo 23 não é apenas um texto conhecido, é uma declaração viva de cuidado, direção e presença constante. Quando Davi afirma, "O Senhor é o meu pastor", ele não fala de uma ideia distante, mas de um relacionamento pessoal. Um pastor conhece suas ovelhas pelo nome, entende suas fraquezas e nunca as abandona. Dizer que o Senhor é o seu pastor significa reconhecer que sua vida está sob a condução de alguém, que vê o que você não vê, entende o que você não consegue explicar e cuida até dos detalhes que passam despercebidos. Essa verdade nos lembra que não caminhamos sozinhos. Mesmo quando tudo parece incerto, existe uma mão firme guiando cada passo. Se essa verdade falou com você, escreva nos comentários: "Amém, o Senhor é meu pastor." Quando Davi declara, "Nada me faltará", ele não está dizendo que nunca enfrentará dificuldades, mas que jamais estará desamparado. Essa frase nasce da confiança profunda em um Deus que supre no tempo certo e da maneira perfeita. Muitas vezes, achamos que falta algo porque comparamos nossa caminhada com a de outros. Mas Deus nunca trabalha por comparação. Ele trabalha por propósito. O Senhor conhece exatamente aquilo que você precisa hoje: força para continuar, paz para descansar, direção para decidir ou esperança para recomeçar. Ele não se atrasa e não se confunde. Mesmo quando seus olhos não veem provisão, o céu já está em movimento ao seu favor. Confiar que nada faltará é descansar sabendo que Deus cuida do agora e também do amanhã. É entregar o controle e aceitar que Ele sabe o que é melhor para você. Se você escolhe confiar nessa promessa, escreva nos comentários: "Nada me faltará." A palavra diz que o Senhor nos faz repousar em pastos verdes e nos conduz a águas tranquilas. Isso revela um Deus que não apenas nos sustenta, mas que se importa com o nosso descanso. Em um mundo acelerado, onde a mente nunca para e o coração vive pressionado, Deus nos chama para um lugar de pausa. Pastos verdes falam de provisão contínua, de alimento que não falta. Águas tranquilas representam paz interior, aquela paz que não depende das circunstâncias. O pastor não força, não empurra, ele conduz com cuidado. Ele sabe quando você precisa avançar e quando precisa parar para ser restaurado. Talvez hoje sua alma esteja cansada, sobrecarregada por preocupações e decisões difíceis. O Senhor te convida a descansar nele, a beber dessas águas que renovam forças e alinham o coração. Se você precisa desse descanso, escreva: "Minha alma descansa em Deus." A restauração que Deus oferece vai além do que os olhos conseguem ver. Quando o Salmo declara que Ele restaura a nossa alma, está falando de um cuidado profundo que alcança feridas antigas, dores silenciosas e cansaços acumulados ao longo do tempo. Deus não trata apenas os sintomas, Ele toca a raiz. Talvez você continue funcionando por fora, sorrindo e seguindo a rotina, mas por dentro sente algo quebrado. O bom pastor vê aquilo que ninguém mais percebe. Ele restaura pensamentos confusos, emoções feridas e esperanças quase apagadas. Restaurar a alma é devolver a você a capacidade de confiar novamente, de sonhar de novo, de levantar sem o peso do passado. Deus não se limita a consertar, Ele renova completamente. Se você crê que Deus está restaurando sua alma, escreva: "Deus está me restaurando." A palavra nos lembra que o Senhor nos guia pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Isso significa que a direção de Deus não é aleatória. Ele não nos conduz por atalhos perigosos, nem por escolhas impulsivas.
O pastor conhece o caminho seguro, mesmo quando parece mais longo ou difícil. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha com processos. Ele usa cada passo para nos moldar, nos proteger e nos alinhar ao propósito certo. Quando seguimos sua direção, mesmo sem entender tudo, estamos sendo guardados de dores desnecessárias. Confiar na guia do Senhor é abrir mão da pressa e abraçar a sabedoria. Ele nunca erra o caminho. Se você confia na direção de Deus, escreva: O Senhor guia meus passos. Mesmo quando o caminho nos conduz ao vale, a presença do pastor não se afasta de nós. O vale da sombra da morte não fala apenas do fim da vida, mas de momentos em que o medo tenta dominar, a esperança parece distante e as respostas não chegam. São temporadas de dor, perdas, diagnósticos difíceis, crises emocionais ou incertezas profundas. Ninguém escolhe passar pelo vale, mas muitos precisam atravessá-lo para crescer, amadurecer e aprender a confiar. A promessa de Deus nunca foi a ausência do vale, mas a certeza da sua presença dentro dele. O Senhor não observa de longe, ele caminha ao seu lado. A sombra só existe porque há luz por perto, e onde Deus está, o medo não tem a palavra final. O vale não define quem você é, e nem determina onde você vai terminar. Ele é apenas um trecho da jornada, não o destino final. Deus usa o vale para fortalecer sua fé, alinhar seu coração e revelar que você nunca esteve sozinho, nem mesmo nos dias mais escuros. Se você crê que Deus está com você no vale, escreva: Deus está comigo no vale. A palavra diz que a vara e o cajado do Senhor nos consolam. Esses instrumentos do pastor não simbolizam medo, mas cuidado. A vara era usada para afastar perigos e o cajado para trazer a ovelha de volta quando ela se desviava. Deus não disciplina para ferir, mas para proteger. Ele corrige porque ama, orienta porque se importa e intervém porque sabe exatamente onde está o risco. Muitas vezes, quando Deus nos impede de seguir um caminho, pensamos que é perda, mas na verdade é livramento. O consolo do Senhor está em saber que Ele não nos deixa errar sozinhos. Mesmo quando somos corrigidos, há amor, paciência e propósito. O cajado nos lembra que, se nos afastamos, ainda assim existe um Deus disposto a nos buscar. Não importa o quão longe alguém tenha ido, o pastor sempre sabe o caminho de volta. Se você confia na correção e no cuidado de Deus, escreva: O Senhor cuida de mim. O Salmo declara que Deus prepara uma mesa diante de nós na presença dos inimigos. Essa imagem revela algo poderoso. Deus não precisa remover os desafios para demonstrar seu favor. Ele nos sustenta, honra e fortalece mesmo quando somos cercados por oposição, críticas ou ataques invisíveis. Enquanto alguns esperam a nossa queda, o Senhor nos convida a sentar e descansar na segurança da sua provisão. Essa mesa fala de dignidade restaurada, de identidade reafirmada e de cuidado abundante. Nada do que tentam contra você tem mais autoridade do que a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. O inimigo pode observar, mas não pode tocar naquilo que Deus separou. Quando Deus prepara a mesa, Ele está dizendo: Você está seguro comigo. A paz que vem dele não depende do ambiente, mas da sua presença constante. Se você crê que Deus te sustenta mesmo em meio às lutas, escreva: Deus me honra. O Salmo continua dizendo que o Senhor unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. A unção no contexto bíblico representa separação, cura e capacitação divina. Quando Deus unge alguém, Ele está declarando: Este é meu. Não é apenas um gesto simbólico. É um selo espiritual que traz restauração interior e autoridade para seguir adiante. O cálice transbordando revela que Deus não trabalha com escassez.
Ele não entrega apenas o suficiente para sobreviver, mas derrama além do necessário. Seu amor, sua graça e sua paz ultrapassam limites humanos. Mesmo após vales, lutas e confrontos, Deus continua derramando favor sobre a sua vida. Esse transbordar não é apenas material, mas espiritual e emocional. É alegria no meio da dor, esperança mesmo quando o cenário não mudou e força renovada para continuar. Deus te unge hoje para caminhar confiante, sabendo que Ele cuida de cada detalhe. Se você recebe essa unção e esse transbordar, escreva: meu cálice transborda. O salmo se encerra com uma promessa que atravessa o tempo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Isso significa que o amor de Deus não é ocasional. Ele é constante. A bondade e a misericórdia não apenas acompanham, elas perseguem, alcançam e cercam você, mesmo nos dias em que tudo parece pesado. Habitar na casa do Senhor fala de relacionamento contínuo, de pertencimento e de descanso seguro. Não é apenas um lugar futuro, mas uma realidade que começa agora, quando escolhemos confiar. Oremos. Senhor Jesus, hoje reconhecemos que Tu és o nosso pastor. Obrigado por cuidar de cada detalhe da nossa vida. Nos vales, nas lutas e nas vitórias, Tu permaneces fiel. Renova nossas forças, restaura nossa alma e ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos o caminho. Que a Tua paz governe nosso coração e que vivamos todos os dias conscientes da Tua presença. Em Teu nome oramos. Amém. Se essa oração falou com você, escreva: Glória a Deus, e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.